Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Lei Cósmica e a Realização do Cristo, parte 2. Bom dia! Saudamos a todos os nossos amigos que nos ouvem, aonde quer que estejam. Uma das partes mais bonitas desse nosso trabalho é que muitos dos nossos estudantes conhecem pessoalmente uns aos outros. E aqueles que não nos conhecem pessoalmente, conhecem esse sentimento de harmonia e unidade que existe entre nós. A razão específica pela qual essa harmonia e essa unidade existe entre os estudantes do Caminho Infinito é que, em primeiro lugar, esse relacionamento é puramente voluntário. Ninguém vem aqui por ter sido influenciado. Não fazemos publicidade. Cada um vem por vontade própria, permanece pelo tempo que quer e pode sair a qualquer hora que desejar. E assim, nós somos livres. E porque somos livres, podemos amar uns aos outros. Se estivéssemos ligados uns aos outros por laços materiais de qualquer natureza, esses laços começariam a pesar. Não faz realmente nenhuma diferença se estamos unidos por laços de associação, de sangue ou de casamento. Desde que haja uma obrigação nesses laços materiais, ele tem um preço. A única possibilidade na qual os relacionamentos de sangue ou de casamento não pesam é quando o amor por trás deles é tão puro e vazio de interesse material que o laço do relacionamento não se transforma num peso. Mas, sem esse amor, qualquer laço material se torna uma cilada. Entretanto, quando somos livres para ter apenas um relacionamento espiritual baseado no amor, então, nosso relacionamento uns com os outros é algo que flui do coração. Flui do coração com leveza e alegria. Isso é um ponto muito importante em nosso desenvolvimento, porque exemplifica um princípio mais profundo da vida, um princípio que vai além dos nossos interesses no caminho infinito. É realmente um estudo de uma forma de viver. É um assunto de interesse da comunidade, um assunto que alcança todas as pessoas a nível nacional e internacional. Nessa nossa abordagem, queremos mostrar que relacionamentos baseados no livre-arbítrio, no amor, podem ser duráveis, podem ser pacíficos, podem ser mutuamente benéficos. Enquanto aqueles baseados tão somente nos laços materiais podem eventualmente ser quebrados. Atualmente falamos muito sobre paz na Terra, porque paz tem estado frequentemente ausente da cena humana e precisamos saber como essa paz na Terra pode ser estabelecida por nós em nossos próprios relacionamentos e, como consequência, nos relacionamentos a nível nacional e internacional. Agora, observe esse princípio em ação. Vamos começar nessa sala. Quando nosso relacionamento uns com os outros é completamente livre de qualquer desejo de conseguir ter ou possuir qualquer coisa que o outro tenha, quando podemos nos reunir em uma sala como essa, em que cada um tem a percepção consciente de sua união com Deus, de forma que cada um sabe que o Pai dentro de si mesmo atende a todas as suas necessidades, então nosso relacionamento pode ser absolutamente puro.
Mas, no momento em que um olha para o outro com o pensamento de conseguir, ou receber, ou merecer, ou ganhar, mesmo a crença de que o trabalho merece ser recompensado, tudo isso interfere no relacionamento espiritual. O relacionamento espiritual é um relacionamento de doação, de partilha, de colaboração. Mas sempre sem qualquer razão. É como dar presentes aos filhos ou aos maridos, esposas, irmãos e irmãs. Não para ter retorno, não por qualquer outra razão. Não para ganhar ou conquistar qualquer coisa. Simplesmente pela experiência de expressar amor. E assim é que, quando o nosso relacionamento uns com os outros é baseado não naquilo que merecemos um dos outros, não no que ganhamos, mas no desejo que existe em nosso coração de partilhar ou dividir uns com os outros. O que não significa dinheiro. Dinheiro é a última dessas coisas. Significa cortesia, colaboração, perdão, compreensão mútua, ajuda mútua. Somente dessa forma e unicamente dessa forma pode esse relacionamento puro ser perpetuado. A mesma situação se desenvolve quando vamos para a nossa vida familiar. No exato momento em que fazemos qualquer coisa em nossa vida familiar, porque é uma obrigação legal ou uma obrigação moral, nesse momento esse laço familiar começa a pesar. É somente quando qualquer coisa que façamos é um puro presente do Espírito, um oferecimento de nós mesmos, sem nenhum sentido de obrigação, sem ser um atendimento à expectativa dos outros e também sem que tenhamos a expectativa de ganhar ou merecer coisa alguma. Somente assim existe um relacionamento de puro amor. O mesmo é verdade em relação ao nosso trabalho. Não existe possibilidade de um trabalho ser satisfatório, a menos que o empregador e empregado reconheçam que nenhum direito humano está envolvido. Não é uma questão de merecer ganhar. É uma questão do que a lei, nem uma questão do que a lei ordena, ou até mesmo uma obrigação moral. É uma questão apenas da livre expressão do amor, da livre expressão do Espírito. Você vê, deve ser uma coisa difícil em negócios. Sem dúvida, existe dificuldade para que esse princípio seja aplicado nas grandes indústrias, que são controladas pelos sindicatos, onde você não pode sequer ousar ser bom. Se ser bom significa ser bom quando a bondade é exigida, ou ser bom é apenas o cumprimento da lei. Assim, nenhum relacionamento humano pode ser realizado entre a maioria das grandes corporações, sindicatos, pela simples razão de que tudo isso é exigido, é o cumprimento da lei. Assim, esse tipo de relacionamento que é baseado no amor, muitas vezes não é colocado em prática. E quando alguém vai além da lei em sua expressão do reconhecimento, isso às vezes levanta suspeita e algumas vezes pode até gerar uma greve, como aconteceu na cidade de Nova York. Um empresário estava se aposentando e vendeu o negócio. Resolveu então dar a um dos seus empregados, que vinha trabalhando para ele por 35 anos, e não era apenas seu assistente, mas na realidade gerenciava o negócio. Então esse empresário resolveu dar-lhe um cheque de $5.000 como participação no lucro das vendas. E isso provocou uma greve. O caso foi à corte e ela decidiu que o empregador estava errado, ele não tinha direito de dar a esse empregado $5.000, a menos que fizesse o mesmo para todos os outros empregados. Mas se não pudesse pagar a todos,
nenhum poderia receber o benefício. Então, é isso que eu quero dizer com o fato de que pode ser difícil aplicar esse amor, esse reconhecimento, nesse tipo de ambiente. Mas, provavelmente, uma outra forma pode ser encontrada. O importante é que, ao realizar o trabalho, o empregado esteja preocupado com o fluir dele mesmo, o fluir dos seus dons, com o fluir do Espírito através dele. E, naturalmente, o ponto principal é que o trabalho seja feito sem nenhum pensamento de recompensa, sem nenhum pensamento de merecimento. Naturalmente, esse tipo de relacionamento só poderá ser estabelecido na Terra se puder ser vivenciado de uma forma bem-sucedida em pequenos grupos. Entretanto, somente quando o princípio por trás desse tipo de relacionamento for completamente entendido, ele poderá ser vivenciado de uma forma mais ampla. E esse princípio por trás desse tipo de relacionamento é a base para a nossa forma de governo. Nossa forma de governo é baseada na integridade do indivíduo. E é isso que torna possível os relacionamentos no mundo. De acordo com esse princípio de integridade, minha conduta não deve ser baseada em sua conduta. Não deve ser necessariamente baseada em sua conduta. E sua conduta não precisa influenciar a minha. Preciso manter minha própria integridade, independentemente do que você faz sobre a sua. Se deixo de me preocupar com o que o outro está fazendo e me concentro em preservar minha integridade individual, em ser fiel ao mais alto padrão de integridade dentro de mim mesmo, então tenho apenas uma preocupação: agir corretamente em meu relacionamento com você. E é isso que estamos fazendo nessa sala. Se mantenho o meu relacionamento com você de acordo com a minha própria integridade espiritual, então estou realizando a mim mesmo. E não tem nada mais a ser considerado. Isso significa, então, que respeitando a minha integridade individual, eu estou realizando a mim mesmo, pois estou mantendo minha conduta em relação ao outro no mais alto nível de minha habilidade. Vocês aqui podem fazer o que quiserem em relação a mim. Entretanto, preciso agir, não de acordo com o que vocês estão fazendo, mas de acordo com o meu mais elevado sentido de integridade espiritual. Mas enquanto isso não for aplicado, não tem valor algum. É apenas uma teoria sobre relacionamentos. Por isso, vamos começar a aplicar esse princípio nessa sala. Você precisa entender que sua conduta em relação a mim não deve ser baseada em minha conduta em relação a você. Você não tem direito de levar em consideração a minha conduta. Você tem apenas que agir de acordo com o seu próprio sentido de integridade. Deve cumprir seu próprio senso de integridade, independentemente de que eu mereça ou não. Porque qualquer falta de integridade de minha parte traz sua própria punição de dentro de mim. Por que então deveria você trazê-la para você, por agir de acordo com a minha falta de integridade? Assim, chegamos à conclusão de que nós, cada um de nós, estamos agindo. Agora preste atenção a isso.
Eu não estou dizendo que deveríamos, estou dizendo que nessa sala, cada um de nós nessa sala, está agindo em relação ao outro de acordo com o seu próprio mais elevado senso de integridade. Por quê? Porque vocês estão aqui por espontânea vontade. Nenhuma demanda é feita a vocês e nada é exigido de vocês. Assim, se estão aqui nesse espírito de puro amor, deve haver um comprometimento em expressar esse princípio de integridade em seu próprio comportamento. Então, tudo que está fluindo de uns para os outros nessa sala está fluindo através de um livre arbítrio, um amor puro que não busca retorno. Isso precisa ser realizado em todos os relacionamentos em nossa vida. Precisa ser realizado em todos os nossos relacionamentos. Essa questão do relacionamento é muito importante e comecei a tratar sobre ela há um ano atrás em Honolulu. Entretanto, precisei parar porque observei que as pessoas ainda não estavam preparadas para receber esse ensinamento. Ou eu ainda não estava preparado para apresentá-lo. Então decidi que só continuaria a tratar sobre esse assunto quando tivesse encontrado uma solução sobre como apresentá-lo. E quando me veio a solução, ela não tinha nada a ver com a forma de apresentá-lo, e sim a quem apresentá-lo. Porque descobri que as pessoas no mundo não querem receber esse tipo de ensinamento. Elas não podem aceitá-lo pelo simples fato de que ele exige renúncia. E assim descobri que esse assunto precisa ser transmitido primeiro àqueles que têm uma consciência mais plenamente desenvolvida e só depois, gradualmente, através dessas pessoas, ir descendo até que seja possível transmiti-lo ao mundo. Esse assunto que pode curar todos os nossos relacionamentos e que quero apresentar a vocês nessa manhã é lei cósmica. Não existe literatura no mundo sobre o assunto de lei cósmica porque aqueles que tentaram apresentá-la logo perceberam que seria mais sábio ficarem calados. A sabedoria lhes aconselhou a deixar o mundo enforcar a si mesmo, pois, caso tentassem apresentar essa lei, poderiam ser enforcados. Muitos daqueles que tentaram apresentá-la foram crucificados. Mas isso não significa que essa lei não deva ser apresentada. Significa que deve ser apresentada de acordo com a sabedoria divina. O mestre nos deu essa orientação através da seguinte passagem: sede puro como a pomba, mas sábio como a serpente. Sim, precisamos falar a verdade, mas precisamos ser sábios como a serpente. Precisamos ser cuidadosos em nossa forma de abordar o assunto. A lei cósmica é fundamentada no segredo da existência de um único ser. Existe unicamente um ser. Ser escrito com S maiúsculo. E esse ser é Deus, o único ser, a única vida, a única mente, a única alma. Quando olhamos nessa sala, estamos vendo esse ser, expressando a si mesmo em infinitas formas. Todas essas formas como filhos de Deus, como descendência do ser único. Mas, da mesma forma que se tivéssemos aqui um suporte com uma dúzia de lâmpadas elétricas, saberíamos que a mesma eletricidade
está sendo manifesta em cada lâmpada. A luz em cada uma delas é a manifestação da mesma eletricidade, do mesmo poder, da mesma natureza, da mesma qualidade, da mesma substância. Tudo isso está vindo de uma única fonte, da eletricidade. A eletricidade seria a substância, lei e atividade. Isso seria verdade mesmo que houvesse 1 milhão de lâmpadas. A eletricidade, ainda assim, seria a mesma em cada lâmpada. A eletricidade manifesta ou expressa em cada lâmpada seria a mesma, a única eletricidade. E assim, a vida que está sendo expressa nessa sala, a vida de todas as pessoas aqui na sala, é uma só vida. E a inteligência que está sendo manifesta nessa sala é uma só inteligência. Entretanto, nós demonstramos diversos graus dessa inteligência, da mesma forma que existem diferentes graus de potência da mesma eletricidade. Quando entendemos que a mesma eletricidade é a fonte da luz que vemos nas lâmpadas, entendemos que existe apenas uma vida nessa sala. E essa mesma vida está nas flores, nos animais, nos vegetais e nos minerais. Existe apenas uma vida, existe somente uma mente, uma inteligência. Existe somente uma alma, um espírito. Assim, existe somente um ser. E assim é que qualquer coisa que faço é feito dentro dessa individualidade, mesmo que aparentemente eu faça a outra pessoa. O mestre nos ensinou isso no capítulo 25 de Mateus. Quando o fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Por quê? Porque esse mim é o eu, é o ser do menor dos meus irmãos. A alma de cada indivíduo na Terra é a alma do Cristo, a alma de Deus. E então, sempre que fazemos qualquer coisa de boa a qualquer pessoa, não estamos fazendo a elas, estamos fazendo a nós mesmos, desde que esse ser é o meu ser e o seu ser. Não estou fazendo a você, estou fazendo a mim mesmo. Isso também é verdade quando algo de natureza errônea é feito a você. Não foi feito a você porque não existe você separado e a parte de mim ou separado e a parte de Deus. Existe algum Deus senão eu? Diz Isaías. Eu não conheço nenhum. Não. Deus é o único eu. O eu é o único Deus. Deus é a atividade do meu ser. Deus é a alma do meu ser. Existe algum outro? Eu não conheço nenhum outro. Mas esse ser é você. Ele é um. Assim, por causa dessa unidade, o Mestre nos ensinou que não devemos fazer nossas caridades publicamente para ser vistos pelos homens, para receber crédito por elas, porque não estamos fazendo para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Porque então precisamos receber crédito por fazer algo para nós mesmos? Bem, mas quem nos motiva a ser benevolentes? O que nos move senão o espírito de amor dentro de nós? E então, por que deveríamos nós, como humanos, receber os aplausos? Não. Assim estamos estabelecendo um eu, uma identidade separada do nosso próprio ser, do ser único. Está claro? Não é claro que se algum de nós deseja recompensa ou crédito, estamos querendo dar crédito a um ego separado de Deus,
desde que Deus não precisa de crédito. Agora, se vamos glorificar a Deus, o fazemos anonimamente. Mas você vê, no momento em que fazemos o mal a outra pessoa, não estamos fazendo a ela, estamos fazendo a nós mesmos. E não é necessário que Deus descubra o que fizemos, nem é necessário que os homens descubram para que sejamos punidos. A punição vem dos nossos feitos e vem de dentro de nós mesmos, porque causamos uma divisão ao vermos eu e o outro separados do ser de Deus. No momento que pensamos que fizemos mal a alguém, nós estamos nos separando do todo, nos separando de Deus. Estamos vendo eu, o outro e Deus. Vamos supor que pudéssemos aceitar essa revelação da lei cósmica e dizer: é verdade, existe somente um ser. Então, será que poderíamos sair e fazer o mal a alguém sabendo que estávamos fazendo aquele mal a nós mesmos? Será que faríamos? Não, não poderíamos. Agora, esse é um ponto muito importante para nós, porque nesse ponto do nosso desenvolvimento, precisamos entender porque não podemos receber o crédito pelas coisas boas que fazemos, nem podemos culpar a nós mesmos ou aos outros pelas coisas más. O crédito pertence àquele impulso interior que nos levou a realizar a boa ação. O descrédito pertence à ignorância desse fato, dessa verdade, dessa unidade. É somente nossa ignorância dessa verdade que nos permite agir erradamente. E então toda a responsabilidade é dessa ignorância. Mas o fato de sermos ignorantes não torna a punição menor. A punição está lá e estará lá. Mas nos libertamos da culpa, da condenação, quer seja a condenação de nós mesmos ou a condenação do outro. E a punição só deixará de existir quando entendermos o princípio da unidade, quando obedecermos à lei cósmica, porque aí seremos incapazes de fazer o mal a qualquer pessoa. Quando tomamos conhecimento dessa lei cósmica, nos libertamos da punição, porque a partir daí não mais podemos causar dano a pessoa alguma, a ser algum. Porque o mundo não pode aceitar esse ensinamento. Porque o mundo recusa-se a aceitá-lo. Porque ele tira do mundo o único personagem que quer preservar a si mesmo. Cada um quer preservar a si mesmo, quer ter uma individualidade própria, separada de Deus. Você vê, é uma coisa difícil renunciar ao crédito por ser espiritual, por ser bom, por ser honesto, ser brilhante, ser forte, ser justo, ser benevolente. Mas a lei cósmica também elimina um segundo personagem, um outro ser separado de nós. Como podemos culpar nosso próximo por nossos fracassos, se existe somente um ser? E você descobrirá, se permanecer nesse trabalho por muitos anos, que quase todo mundo na face da Terra assegura que sua falha foi por causa de outra pessoa. É sempre a falta de outra pessoa. A falta pode ser do governo, mas certamente alguém deve ser culpado por essa terrível situação na qual nos encontramos. Certamente eu não sou culpado. No momento em que você descobre que está agindo dessa forma, precisa fazer um ajustamento dentro de si mesmo e dizer: ninguém jamais me feriu. Ninguém. Ninguém tem o poder de fazer isso.
eu mesmo fiz. Eu posso ter feito por ignorância, sem perceber o que estava fazendo. Mas, com o conhecimento da lei cósmica, eu preciso saber que fui eu quem trouxe essa situação para a minha própria experiência e ninguém mais. Qualquer culpa que eu coloco sobre outra pessoa significa me esconder da verdade ela mesma. Eu tenho criado o bem em minha vida e tenho criado o mal em minha vida. Eu tenho me beneficiado pelo bem e tenho sofrido pelo mal. Entretanto, ninguém fez coisa alguma contra mim que eu mesma não tenha lhes dado poder para fazer. Agora uma questão surge. De que forma isso é verdade, desde que, muito honestamente e sinceramente, a maioria das pessoas não podem encontrar coisa alguma em suas vidas que tenham feito para trazer essas situações para suas vidas? Elas não podem ver onde está a falta. E a razão é que a falta vem de uma ignorância espiritual. Porque o mundo não sabe coisa alguma sobre essa lei. Ela não está incluída nos ensinamentos religiosos do mundo. Para entender isso apropriadamente, precisamos entender nossa interpretação espiritual do 9º mandamento. Não darás falso testemunho contra teu próximo. Agora, humanamente, no pensamento religioso do mundo, isso significa que você não deveria fazer fofoca ou espalhar mentiras sobre seu próximo. Mas, de fato, essa é a forma mais básica de dar falso testemunho. Dar falso testemunho significa ver seu próximo como uma individualidade separada de Deus, desde que a lei cósmica revela que existe apenas um único ser. Então, cada vez que você vê um indivíduo como ser humano, com qualidades por ele mesmo, que sejam boas qualidades ou más qualidades, você está dando falso testemunho contra seu próximo. Assim você atrai para si mesmo os problemas do mundo, porque hoje você diz que essa pessoa é boa. E daqui a um tempo, por uma razão ou outra, ela se torna má. E então você é enganado. E agora você chega à crença de que ela é totalmente má. No futuro, ela pede desculpas, promete consertar o erro e agora ela é novamente boa. Bem, você vê, você está mantendo conceitos dessa pessoa. Num momento um conceito mau e no outro momento um conceito bom. E você está sendo punido não por ela, mas pelo seu conceito dela. Você tem os mesmos conceitos em sua busca por Deus. Ninguém vai encontrar Deus até que tenha abandonado qualquer sinônimo para Deus, qualquer conceito sobre Deus e chegado ao reconhecimento que qualquer coisa que penso de Deus não é verdade. Não importa quão bom possa ser, não é verdade. Não existe essa coisa de um pensamento sobre Deus ou um conceito de Deus que seja verdade, porque um conceito é sempre um conceito. Então, o que quer que eu sou, eu sou. Mas o que quer que você pensa que eu sou é seu conceito sobre mim. E você pode estar temporariamente sendo beneficiado ou não por esse conceito. Se você diz, aqui está um homem honesto, e então baixa a guarda, baixa as barreiras mentais, você pode deixá-lo vir à sua casa e amanhã ele pode lhe roubar. Então você vai dizer, eu pensei que ele era bom. O pensamento não tem nada a ver com ele. Você não está agindo em relação a ele de acordo com ele mesmo, mas de acordo com o seu conceito dele. E assim foi seu conceito que o puniu. Agora, nesse estágio do nosso desenvolvimento, nós
precisamos reconhecer que Deus não é bom nem mau, porque em ambos os casos estaríamos dando nossa impressão sobre Deus, nossa visão de Deus, nosso pensamento de Deus e não o que Deus é realmente. Como chegamos ao que Deus é? Primeiro que tudo, precisamos concordar que nada que sabemos sobre Deus é verdade. Nada que podemos pensar sobre Deus é verdade. Nada. Nada que lemos no livro sobre Deus é verdade. Porque tudo isso representa visões de Deus. Mesmo quando João diz Deus é amor, isso ainda não foi entendido por você, porque você não sabe o que é amor, ou pelo menos não sabe o que João pensa sobre o que é amor. Quando o mestre diz Deus é Pai, você não sabe o que Jesus queria dizer com a palavra Pai. Naturalmente você não sabe. Até onde você sabe, pai é um homem que tem filhos. E você sabe que Deus não é isso. Deus é o infinito ser nele mesmo. E assim, era verdade para Jesus que Deus era seu Pai, porque esse infinito Pai, esse infinito Deus, lhe foi revelado dentro da sua própria consciência. O Mestre esteve face a face com Deus. Ele conheceu aquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. João apreendeu Deus com amor. Agora, nos anos de desdobramento de minha própria experiência, todas as definições de Deus desapareceram pela simples razão de que não podia saber o que realmente aqueles que as revelaram queriam dizer. E assim tive que abandonar esses termos e quando cheguei ao fim do meu caminho encontrei o termo infinito invisível. Por que infinito invisível? Porque infinito invisível não significa coisa alguma que você ou eu possa entender. Nem você nem eu pode manter um conceito sobre o infinito. Nem você nem eu pode ver o invisível. E assim, agora, fiquei pelo menos com um termo que denota algo que não pode ser definido pela mente finita. E eu prefiro ter Deus dessa forma do que me apegar a um rótulo que foi criado por mim. Mas isso não significa que infinito invisível é o correto termo para definir Deus. Significa simplesmente de que, até onde entendo, é um termo que não posso compreender. E isso me satisfaz. Porque se pudesse entendê-lo, estaria no campo da compreensão humana. E não quero um Deus que possa ser definido humanamente. Em suas meditações, Deus se revelará para você de uma forma que você possa compreender. Agora, meditando sobre esses conceitos de Deus, me foi revelada uma outra grande verdade. A verdade de que eu não conheço você, não conheço o homem, não conheço meus pacientes. Isso foi uma coisa difícil para mim, porque eu era suposto estar ajudando-os, curando-os, ensinando-os, salvando-os, e mesmo assim eu nem mesmo os conhecia. Porque o que eu vejo em você não é você. Eu vejo você como um corpo, e nem mesmo como um corpo, simplesmente um conceito de corpo. Porque um vem e diz que você é bonito. E outro diz, eu penso que você é muito normal, comum. E outra pessoa, pelo seu próprio padrão, vai dizer que você é muito feio. E assim, não estou nem mesmo vendo você como corpo. Novamente estou entretendo no meu pensamento um conceito daquilo que vejo. É você alto ou baixo?
Isso tudo depende da medida que eu uso para vê-lo. Depende do padrão que existe em minha mente. E isso me levou de volta à questão do ser interior. Aquele que você é dentro de si mesmo. Aquele que ninguém vê. Assim, através da meditação e da comunhão, cheguei à realização de que o ser expressa a si mesmo em termos de suas próprias qualidades, caráter e natureza. E, portanto, você, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, é tudo o que Deus é. Você é o que Deus é. Deus é o que você é. E então, aprendi o princípio da cura. Isso é verdade para a cura da mente ou do corpo ou de qualquer situação. O princípio da cura está na realização dessa verdade de que Deus está em seu céu, em sua plenitude e tudo está bem com o mundo. Em outras palavras, o que quer que Deus seja, os filhos de Deus são. O que quer que a infinidade de Deus possa ser, constitui a infinidade do ser individual. O que quer que a integridade de Deus é, isso constitui a integridade do ser individual. Posso eu aqui ver, saborear, tocar ou cheirar Deus? Não. Nem posso aqui, através da aparência externa, ver, saborear, tocar ou cheirar você, ou seja, seu verdadeiro ser. Agora chegamos à sabedoria. Agora chegamos à revelação espiritual. Deus não é tangível aos sentidos humanos. E nem tampouco é o homem, a descendência de Deus. O homem é tão espírito, alma, mente, quanto Deus, porque tudo isso é um. Existe tão somente um infinito ser. Se esse ser, então, constitui meu ser, tudo que toca a minha vida o faz por causa de algum conceito que eu mantenho sobre Deus, aparecendo como eu ou como você. Dessa forma, eu sou uma lei para a minha própria experiência. Entretanto, ao manter conceitos em minha mente sobre Deus e as pessoas, crio o bem em minha vida e crio o mal em minha vida de acordo com os conceitos que entretenho em minha mente. Porque no momento em que mantenho um pensamento sobre você, e minha conduta em relação a você acompanha esse pensamento, não estou vendo você, mas apenas meu conceito sobre você. Assim, estou trazendo essa retribuição que vem de manter a ignorância da realidade divina sobre você. E qualquer coisa de que somos ignorantes deve, no final, nos trazer punição. Nós podemos cair no erro de qualquer coisa sobre a qual somos ignorantes. E se somos ignorantes sobre o nosso verdadeiro ser, no final pagaremos a penalidade por essa ignorância. Então, o erro número 1 é a crença de que existe um você separado e à parte de mim, separado e à parte do ser único. Isso me tentará a pensar em algo diferente sobre você daquilo que realmente sei sobre mim mesmo. O erro número 2 é, a menos que eu veja que Deus constitui o ser individual, eu serei automaticamente levado a essa ignorância, a agir de alguma forma em relação a você, como se você fosse diferente de mim mesmo. Novamente estou trazendo uma punição sobre meus ombros. Se eu atribuo a você qualquer qualidade, caráter ou característica
que não fazem parte da mente de Deus, estou assim declarando uma individualidade à parte de Deus e criando minha própria retribuição. Porque só existe um, o que você é, eu também sou. Agora você vê, porque digo que o mundo não pode aceitar isso? Porque o ser humano quer todo o crédito pelo bem que faz e quer culpar os outros pelas faltas ou pelo mal que cai sobre ele. E esse comportamento não é facilmente abandonado. Quando você começar a colocar isso em prática, em sua própria experiência, vai descobrir que realmente não é fácil. E aqueles que ouvem isso pela primeira vez podem ficar chocados, arrepiados. Eles gostam de dizer como a depressão econômica os quebrou e que nunca conseguiram se recuperar novamente. Mas não são capazes de lhe dizer quantos outros quebraram por causa da depressão e deram a volta por cima. Eles lhe dirão sobre aqueles que sofreram acidentes ou ficaram doentes e não conseguiram se recuperar. E então, precisamos lhes lembrar sobre outros que sofreram acidentes ou que estiveram doentes e conseguiram se recuperar. Foram recuperados pelo quê? Pela resposta dentro do seu próprio ser. Vocês me ouviram falar em classe que, no final, o segredo do trabalho de cura reside em apenas uma palavra: reação. Esse é todo o segredo e significa isso, que quando você não reage às aparências, quando você não tem nenhum desejo de curar, mudar ou corrigir, mas está perfeitamente desejando deixar todas essas aparências chegar à sua consciência e serem dissolvidas, porque você não as recebe, então você alcançará realmente o poder de curar. Em outras palavras, quando você pode dizer a Pilatos: tu não terias nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse concedido. Quando você puder dizer para o câncer, pólio, tuberculose: tu não poderias ter nenhum poder sobre mim nesse mundo, a menos que alguém seja tolo o bastante para te dar poder, desde que todo o poder que existe no mundo está em Deus. Quando você reage dessa forma, então está fazendo o verdadeiro trabalho de cura, porque isso nos traz de volta ao ser único, ao único poder. No momento em que você pode olhar para qualquer pessoa ou circunstância e dizer: você não pode ser uma lei sobre mim. Por quê? Porque não existe esse você. Existe apenas um único ser que nós chamamos Deus. Quer apareça como você, pareça com você ou pareça comigo, quer seja um homem ou uma mulher, quer seja Brown, John, Smith ou Goldsmith, é o mesmo ser. E esse ser não contém nada destrutivo para ele mesmo. Portanto, não existe influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno, nem em pessoa, lugar ou coisa alguma. Agora, quando isso for uma verdade em sua consciência, quando isso começar a despontar em sua consciência, isso poderá ser realizado. Bem, você pode começar a estudar isso no capítulo 25 de Mateus. Eu penso que começa no versículo 31. E perceba a natureza desse desdobramento. Eu estava na prisão e não me visitastes. Estava doente e não me confortastes. Estava nu e não me vestistes. Estava faminto e não me destes de comer. Mas quando, Senhor?
Quando te vimos faminto e não te alimentamos? Quando te vimos nu e não te vestimos? Quando te vimos na prisão e não te visitamos? Quando te vimos, Senhor, na prisão? Estavas na prisão, Jesus? Ah, desde que não o fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim não o fizestes, porque existe apenas um eu. Então vamos para essa segunda parte e ver que eu estava doente e não me confortastes. Eu estava na prisão e não me visitastes. Eu estava faminto e não me alimentastes. Ó céus, isso não pode ter acontecido. Temos estado sentados aos teus pés desde que te conhecemos. Oh, não. Sim, vocês têm estado sentados aos meus pés. Mas o que estão fazendo sobre Judas? O João, o Jaime ou Maria? Na medida em que não fizestes ao menor dos meus irmãos, não o fizestes a mim. Ah, aqui nós temos a verdade. Agora você começa a perceber que o bem que tem saído de você não é algo pessoal, é a atividade do Cristo, Ele mesmo, em ação. E se você decreta a si mesmo, está criando uma individualidade à parte desse Cristo que constitui sua verdadeira identidade. Então, à medida que você pensa sobre ser impaciente com outra pessoa, se zangar com outra pessoa por alguma razão qualquer, ou ser crítico, ou condenar, então você compreende. Isso é o que eu tenho feito. Eu tenho criado uma individualidade separada de Deus. E algumas vezes eu a chamo boa e outras vezes a chamo má. E é esse exato conceito que tenho mantido em meu pensamento que tem sido responsável por qualquer bem ou mal em minha vida. Ele vem de dentro de mim. Agora vai descobrir que não é fácil colocar-se completamente em pensamentos e ações de acordo com a lei cósmica. Mas então, também descobre que toda pequenina violação dessa lei trará sobre você uma retribuição. E isso não pode ser evitado. Entretanto, preste atenção. Isso quer dizer que abriremos nossas portas ao que o mundo vê como ladrões ou abriremos nossas portas àqueles que estão agindo em contrário a esse ser único? Ou não? Não significa isso de forma alguma, não significa de forma alguma, da mesma forma que não abriríamos nossas portas às bestas selvagens. Não podemos fazer isso até o tempo em que tivermos aprendido sobre essa unidade do ser tão completamente que aí sim poderíamos convidar o leão a deitar junto com o carneiro. A menos que estejamos tão certos de nós mesmos e de nosso entendimento de que Deus constitui o ser individual, não podemos convidar o leão a se deitar ao lado do carneiro, porque poderíamos estar prejudicando o carneiro. E assim é que, a menos que estejamos tão certos de havermos alcançado a plenitude da consciência do Cristo, que vemos somente Deus, não é sábio nos abrirmos à experiência dessas pessoas que ainda não realizaram a sua verdadeira identidade. Permanecemos em oração para que suas consciências sejam abertas para essa verdade. Mas até isso acontecer, não poderemos abrir nossa casa para elas. O Mestre Jesus Cristo, mesmo tendo a consciência do ser único, mesmo vendo a realidade de que cada ser é um só ser e que existe um único ser, ele usou de sabedoria e sempre se afastou daqueles que não haviam ainda despertado para a consciência do Cristo, daqueles que ainda não pertenciam à sua família espiritual.
Ele os convidou a sentar ao pé da montanha ou ao lado do mar para ouvi-lo, mas não os convidou para a sua casa. Pelo contrário, à medida que andava pela Terra Santa, nós não encontramos nenhum registro dele haver saído do seu caminho para curar alguém, a menos que viessem a ele e assim se tornassem parte de sua família. Não, ele não veio para os escribas e fariseus, ele não foi pregar para os soldados romanos. Não, ele não fez isso. Ele levou sua mensagem aonde havia um grau de receptividade ao impulso espiritual. Agora, da mesma forma, existem todos os estados e estágios de consciência. O mestre os descreve como solo fértil, solo estéril, solo pedregoso e deixa muito claro que a semente da verdade não germinará no solo estéril. E no solo pedregoso ou arenoso pode dar um pouco de fruto por pouco tempo, mas o primeiro vento que vem, ou calor ou frio, o destruirá. E assim é que ele recomenda que você restrinja a sua semeadura ao solo espiritual, ao solo fértil. E assim é conosco. Existe um mundo lá fora clamando por aquilo que chama paz, proteção, segurança, harmonia. Mas ele realmente não quer nada disso. Existem milhares que vêm até nós que não querem o que nós temos da mesma forma que o mundo não quer. O mundo quer ter sua parte no céu também. O mundo quer paz a custas de outras pessoas. Ele quer prosperidade às custas das outras pessoas. Ele não quer paz, prosperidade e harmonia através de Deus, porque então estaria desejando o bem universal, o bem de todos. Não. Quando pensa em termos de sua colheita, não está pensando em termos das nações que não têm nenhuma colheita, mas estão pensando em como fazer a melhor negociação, a negociação mais rentável para eles. Agora, nosso trabalho precisa ser dado livremente, onde existe a evidência de que existe uma busca pela verdadeira paz, a verdadeira harmonia. No nosso trabalho com sindicatos e corporações, quando alguém nos pede ajuda, a primeira pergunta que lhe fazemos é essa: você está realmente buscando uma solução satisfatória para você mesmo? Ou está certo de aceitar uma solução mutuamente satisfatória? E realmente eu só me dedico aos casos nos quais a resposta é: certamente, você não espera que eu vá a Deus para ter um ganho egoísta. E é essa a razão pela qual temos tido um bom resultado em cada caso. Essas pessoas não estão buscando meramente um contrato de acordo com seu próprio senso. Elas estão buscando um contrato que traga mútuo benefício. E, naturalmente, essa é a razão pela qual não existem muitos sindicatos ou corporações querendo esse tipo de ajuda, porque esse não é o tipo de ajuda que estão realmente buscando. Certamente sabemos que os doentes estão suplicando por curadores. Mas o que querem dizer com isso? Cura do corpo. Não nos toque. Não nos faça desistir de coisa alguma. Não. Não faça nada que venha atrapalhar nossos jogos de beisebol ou de futebol, ou o tempo que dispomos para os shows de televisão ou qualquer outra coisa. Não. Não toque em nenhuma dessas coisas. Simplesmente cure nosso corpo, liberte-nos da dor para que possamos ter mais tempo para o prazer. Essa é a razão pela qual esse trabalho não é e nunca foi
mesmo para o mestre, um trabalho para as massas. Todos querem os frutos do Espírito, desde que possam ter esses frutos sem o Espírito. Agora, isso não funciona em nosso trabalho. Não podemos ir aos hospitais e simplesmente esvaziá-los, ou fazer o mesmo nas prisões. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque as pessoas ali estão no estado de consciência que as colocou naquela circunstância. E em muitos casos, elas não querem que esse estado de consciência seja tocado ou modificado. Entretanto, quando vamos a um hospital ou quando vamos a uma prisão, sempre encontramos essas poucas pessoas que já têm o que o mundo considera uma natureza transformada. E essas são aquelas que são receptivas e responsivas ao nosso trabalho. Nunca foi possível sair e curar as massas. Multidões sim, mas não massas. Porque se tivéssemos uma reunião com 2 ou 3 centenas de pessoas e 20 ou 30 delas fossem curadas, isso seria a cura de multidões. Mas se pudéssemos curar todas elas, seria a cura das massas. E isso jamais aconteceu, nem mesmo no tempo do Mestre. Isso nunca acontecerá, porque cura significa desistir do estado de consciência que causou a discórdia. E poucas pessoas desejam realizar uma mudança em suas consciências. Não existe cura externa do corpo. Através da medicina, sim. Sim, através da medicina, sim. Você pode tomar um veneno para remover um outro veneno. Você pode cortar e jogar fora um pedaço de carne morta. Certamente. Através da medicina pode haver esse tipo de cura. Mas, espiritualmente, nunca houve um curador metafísico que pudesse curar um corpo. Nunca houve nem haverá. Cura metafísica ou espiritual envolve uma mudança na consciência. Agora, primeiro, o curador precisa ter sua própria consciência transformada. E esse estado de iluminação de sua consciência causa uma mudança temporária na consciência do paciente. Entretanto, daí para frente, precisamos prestar atenção ao que o mestre diz. Eu te perdoo, mas vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Em outras palavras, você alcançou a liberdade através do estado de minha consciência, mas não retorne àquele mesmo estado de consciência que produziu essa discórdia, porque esse estado trará problemas ainda piores para você se a ele retornar. E assim é que nosso trabalho, na realidade, consiste na transformação da consciência. E isso começa no plano intelectual, mas vai além, entra no plano místico. No começo, no plano intelectual, é dito o seguinte: 9 entre 10 de todas as discórdias e desarmonias têm origem na ignorância espiritual. Ela surge pelo fato de que você acredita que tem uma vida própria, uma mente própria, uma individualidade própria, um corpo seu separado dos outros, quando existe apenas um ser. E esse ser único é Deus. Quando você estiver completamente consciente dessa lei cósmica, você terá dado seu primeiro passo para adentrar o reino do Espírito. Muito obrigada.